Pedir aos irmãos que abram, por gentileza, a Bíblia de vocês no Salmo 51. Quero falar sobre o rei Davi, o coração segundo Deus. Salmo 51. Nós vamos meditar nessa manhã sobre o arrependimento de Davi, como ele reconhece seus pecados, suas mazelas, como ele se volta para Deus, como ele reconhece a grandeza de Deus e a sua santidade. Salmo 51. Diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Deus, nós estamos, Senhor, diante da tua palavra mais uma vez. E com um coração temente e reverente ao Senhor, é que nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê instrução. Nós precisamos entender a tua vontade. Não há meios possíveis, senão através da palavra, de vivermos uma vida santa. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem não deseja ter uma vida perfeita? Quem não gostaria de jamais ser repreendido, jamais receber uma advertência? Quem não gostaria de receber um título como Davi, um homem segundo o coração de Deus? Quem aqui de nós não gostaria de ser conhecido assim? Uma pessoa de um testemunho exemplar, de uma vida ilibada, de um testemunho intocável. Eu acho que todos nós gostaríamos disso. Mas o fato, irmãos, é que, embora Davi tenha recebido esse título, ou essa referência de um homem segundo o coração de Deus, ele não foi perfeito. Davi cometeu erros, e erros graves. Davi, embora tenha sido escolhido por Deus, assim como Saul, o rei que eu mencionei semana passada, ele também cometeu seus deslizes. No auge do seu poder, do seu governo, da sua fama, Davi em alguns momentos tomou decisões que não agradaram a Deus e que lhe trouxeram consequências terríveis. E é por isso que eu escolhi nessa manhã trabalhar com o Salmo de número 51. Porque esse Salmo é uma confissão de Davi. O Salmo 51 existe porque Davi foi
delatado, porque Davi foi exposto, porque Davi foi denunciado por um profeta cujo nome era Natã. Se você ler 2 Samuel capítulo 12, você vai ver lá a história de Davi. O profeta chega até ele, conta-lhe uma história dizendo que havia numa determinada cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, e o pobre tinha uma ovelha que ele tratava como membro da sua própria casa, da sua própria família. E ele então disse ao rei que, vindo um viajante, chegando naquela cidade, o rico decidiu dar uma festa, celebrar a chegada daquele viajante. E ao invés de tirar das suas ovelhas, dos seus animais, um para ser oferecido na refeição, ele tomou a única ovelha do homem pobre. Quando Davi ouviu essa história, ele ficou extremamente irado, como se fosse um homem tão puro e justo. Ele disse: tal homem tem que morrer. Não é possível que alguém faça uma coisa dessas. O que ele não esperava é que Natã o denunciasse. Natã então diz: tu és esse homem. É você, rei. Você é esse homem rico, que tendo tudo o que um homem pode ter em Israel, tendo reino, mulheres, ele tinha um harém, você foi e tomou a mulher de um homem, Urias, que é o homem pobre. Vejam, meus irmãos, o Salmo 51 é uma oração de Davi, confessando não só o pecado que ele havia cometido com Batseba, mas confessando a sua natureza pecaminosa, reconhecendo a sua total e absoluta dependência de Deus. Por isso, eu quero analisar panoramicamente esse salmo. Eu gostaria de olhar a simetria dele, sabe, todos os lados, todas as partes, junto com vocês, e extrair desse salmo 3 lições importantes para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. O que é que Deus vai nos ensinar no Salmo 51? E há 3 lições importantes aqui para nós. A primeira lição, começa no verso 1, é a confissão de Davi. Davi confessa a Deus os seus pecados. Veja como ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Davi começa esse salmo com 3 expressões que revelam total dependência de Deus. Ele fala sobre misericórdia, ele fala sobre amor e ele fala sobre compaixão. Davi sabe que não há nenhuma justificativa plausível, não há nada que ele possa dizer: olha Deus, eu pequei por causa disto, ou por esta razão. Ele sabe que não há qualquer justificativa. Não tem como ele se explicar diante de Deus. Ele sabe que diante do exposto, da delação, da denúncia, da maneira como Natã chegou até ele, a única coisa que lhe cabe aqui é a culpa. Ele não tem nenhum direito de defesa. E pior, não só a culpa por causa dos seus pecados íntimos, mas a culpa diante da lei civil, porque Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz que um homem que praticasse adultério deveria morrer, ele e a mulher. Então Davi tem uma culpa muito grande aqui diante do que tinha acontecido. Ele não poderia seguir adiante no seu reinado, escondendo o seu pecado como se nada tivesse acontecido. Deus não precisava delatar Davi. Deus não precisava expor Davi. Deus não precisava ter levantado um profeta para ir lá e denunciar Davi. Mas a maneira como Deus o fez é uma demonstração de amor, compaixão e misericórdia. Quando Deus expõe os nossos pecados, isso aqui é uma aplicação para nós, é algo muito prático, é que Deus está nos dando a oportunidade de arrependimento. É porque Ele vai nos perdoar os nossos pecados. E por que eu estou dizendo isso? Porque
é extremamente importante nós ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Se nós viéssemos ao culto apenas para cantar, para orar, para dar as nossas contribuições, faltaria algo muito importante: a exortação de Deus para nós. Porque embora nós somos convidados a celebrar ao Senhor com alegria, com gratidão de coração, é também fato que nós precisamos ser admoestados por Ele. Por isso, a importância e a centralidade da palavra de Deus no culto público. Se Davi não tivesse ouvido uma pregação do profeta, uma denúncia, uma palavra de Deus, ele talvez imaginasse a possibilidade de continuar seguindo com os seus pecados ocultos. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos confrontados a corrigirmos os nossos caminhos. Tem uma orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, em que ele instrui a Timóteo a ser um fiel pregador da palavra. Ele diz: Timóteo, pregue a palavra, instrua. Mas olha, tome cuidado com a própria vida, atente para a sua própria vida e para a doutrina. Ou seja, observe os seus caminhos e também o que você tem ensinado à igreja. Mas ele não diz apenas atente, ele diz perseverando nestas coisas, mantendo-se fiel a isso, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Vejam, meus irmãos, a importância da palavra de Deus. Ela corta tanto na vida de quem a ministra, quanto na vida de quem é ministrado. Sem a orientação da palavra de Deus, da sua doutrina fiel, não há santidade de vida. Onde a palavra de Deus não é pregada com fidelidade, não há culto verdadeiro e não há santidade. Pode ser o evento que for, pode ter a atividade que for, se não houver a palavra de Deus, não há mudança de vida. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aí Davi continua e ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Se ele usou 3 expressões para mostrar essa bondade de Deus e a dependência que ele tem desse amor, compaixão de Deus, aqui e da misericórdia, aqui ele vai usar 3 expressões que denotam sua culpa. Vejam, e por isso que eu chamei de simetria, o cuidado de Davi na composição dessa música. Agora ele fala sobre transgressão, agora ele fala sobre culpa e sobre pecado. Deus é todo amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Eu sou transgressor, eu sou culpado, eu sou pecador. Essa é a visão de Davi. Davi, diferente do que o pensamento secular prega, dizendo: acredite no ser humano, acredite em você, dê uma oportunidade para você mesmo, acredite na sua autoestima, se valorize. Davi não diz isso. Davi diz que ele é pecador, ele diz: apaga as minhas transgressões. E essa confissão de Davi, ele está dizendo: eu não sou um pecador involuntário, não foi um impulso de momento. Não foi porque eu vi aquela mulher nua e senti desejo de ter relações com ela, foi só uma coisa de momento. Davi estaria dizendo: Deus, eu quis isso, eu planejei isso, eu quis adulterar, eu quis matar Urias, eu quis esconder o meu pecado, eu quis fazer isso. Por isso, Senhor, apaga as minhas transgressões. Davi reconhece a sua culpa diante de Deus. Verso 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, eu próprio, e o meu pecado sempre me persegue. Irmãos, Davi não pegou leve consigo mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós temos uma tendência natural de nivelarmos as pessoas de maneira muito mais alta do que a nossa própria vida. Nós somos às vezes inflexíveis e moralistas porque nós apontamos com muita facilidade o erro das pessoas. Fulano, adúltero. Ciclano, fofoqueiro. Mas, quando diz respeito aos nossos pecados, às nossas transgressões, nós temos uma tendência de autodefesa. Não, espera. Mas Deus conhece o meu coração. Sim, e é por isso que nós somos pecadores. Mas Deus sabe que eu não tive essa intenção. Como não? Davi diz: eu reconheço as minhas transgressões.
Davi, diferente da nossa geração, que quando peca, faz uma selfie para publicar o seu pecado. E eu já vi casos assim. As pessoas acham bonito. Davi, ele reconhece e ele não foge da sua culpa, da sua condenação. Ele não tenta sair pela tangente. Davi diz, eu reconheço as minhas transgressões. O problema não é a beleza de Batseba, o problema não foi a sedução dela, o problema não foi só a minha preguiça ou a minha indolência de levantar do leito à tarde, de não ter ido para a guerra, de ter me omitido na época em que os reis saíam para a batalha e eu fiquei em Jerusalém. Não, o problema é o meu pecado. O problema é que eu gosto disso e eu gostei daquilo que eu fiz. O problema é que eu fiz intencionalmente. Davi está dizendo isso. Eu conheço as minhas transgressões. E aí no verso 4, ainda na sua confissão, ele diz, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Irmãos, será que Davi pecou só contra Deus? Quando ele diz assim, contra ti, só contra ti pequei. Será que Davi estava dizendo, olha, eu não devo nada a Israel, eu não devo nada à família real, eu não devo nada aos meus súditos, aos meus funcionários reais, eu não devo nada a ninguém, eu só devo ao Senhor? É claro que não. É claro que não. Porque Davi não pecou só contra Deus, ele pecou contra a nação de Israel, a aliança estabelecida. Ele pecou contra o povo que precisava da sua liderança. Ele pecou contra a lei, ele pecou contra a família israelita, ele pecou contra a própria alma, porque ele se prostituiu, ele pecou contra a própria consciência. Quando nós pecamos, nós não pecamos só contra Deus. Nós pecamos contra a nossa própria alma. Nós pecamos contra a nossa família. Nós somos seres relacionais. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado dizendo o que eu faço não devo satisfação a ninguém e ninguém tem nada a ver com isso. Mentira! O que nós fazemos afeta diretamente as pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos pensar. Agora, em última instância, todo pecado é pecado contra Deus. Embora as pessoas sofram as consequências das nossas ações erradas, como sofreu Israel, o reflexo de suas mazelas, em última instância eles pecaram contra Deus. É por isso que Davi está dizendo, contra ti somente. Porque não adiantava nada Davi administrar bem a nação e estar em pecado, escondendo sua culpa. E aí ele reconhece que isso não foi uma questão de momento, mas uma questão da própria natureza dele. Verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Davi vai na raiz do pecado, vocês perceberam? Davi não está dizendo assim, não, eu passei a ser pecador depois que eu adulterei com Batseba. Não. Ele diz assim, Deus, eu sou pecador desde que eu nasci. Desde que eu fui formado no ventre da minha mãe e eu nasci, eu já sou pecador. Davi está reconhecendo sua natureza pecaminosa. Quem deseja ser perfeito jamais conseguirá. Porque a raiz do problema está aqui. Nós somos pecadores desde que nascemos, desde que nos concebeu nossa mãe. Todos nós. Todos nós. Então, ser segundo o coração de Deus aqui tem a ver com o propósito de Deus na vida de Davi. Ele diz respeito a Deus e não a Davi. Davi não era melhor. O que Davi nos ensina no Salmo 51 é o seu reconhecimento, a sua culpa, a sua confissão. E aqui eu lembrei de uma frase do pastor Sproul que diz o seguinte, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nós somos pecadores. Porque pecar faz parte da nossa natureza. Ninguém precisa se esforçar para cometer pecados. Pecado já é parte da natureza caída, do poder do pecado que está sempre habitando em nós e tentando cercear nossa vida espiritual, de forma que a gente precisa estar sempre lutando contra as tentações. E aí no verso 6 ele diz, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria.
Confessar não é tentar explicar para Deus por que razão você fez alguma coisa. Não é você dizer para Deus, Deus, eu tenho aqui uma justificativa que talvez dê respaldo para o Senhor entender por que eu vivo dessa maneira. Não, confessar é dizer, Deus, eu pequei mesmo. Eu pequei porque eu gosto do pecado e eu preciso de mudança. Eu preciso do Senhor agindo em mim e através de mim. Eu preciso aprender a gostar de viver para Cristo. Um puritano do século XVII, Thomas Watson, ele dizia o seguinte, enquanto o pecado não lhe for amargo, Cristo jamais lhe será doce. Enquanto nós não tivermos nojo daquilo que desagrada a Deus, jamais vamos aprender a saborear a doce companhia de Jesus. Quanto mais gostamos do sabor do pecado, menos gostamos da presença de Cristo. Quanto mais nós nos apegamos às coisas erradas, mais nós nos afastamos da presença do Senhor. Nós precisamos aprender com Davi. Não só sua confissão. Precisamos aprender também que Davi suplicou a Deus. Suplicou. Ele clamou a Deus. Veja o verso 7 ao verso 9, é a segunda lição de Davi. Ele diz, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi usa a imagem do culto no Antigo Testamento. Vejam como a nossa vida espiritual está associada ao culto, o culto público. Ele usa a linguagem do tabernáculo, do sacerdote e do culto sacrificial da propiciação. É isso que Davi vai fazer aqui. Ele entende que toda a liturgia lá do culto, do sacrifício, tinha um sentido. A presença da arca, a tampa, o propiciatório, a presença dos querubins, o aspergir do sangue, o derramar, a libação, o derramar sobre o sacrifício, o incenso oferecido a Deus, a presença do sumo sacerdote, a presença e a função dos sacerdotes, tudo tinha um objetivo didático, instrutivo. E ele sabe que aquilo, embora fosse uma liturgia, Deus estava preocupado com o que nós somos de verdade, de fato. Como é que nós entendemos isso e como é a nossa vida com Deus? E ele usa uma expressão que tem muito a ver com purificação. Ele fala sobre uma planta comum naquela época que era utilizada para fazer essa especiaria, esse óleo que era misturado aí com outros elementos, e a própria planta era usada para aspergir sangue, que era o hisopo. E ele diz assim, purifica-me com hisopo. Quando eu li essa expressão aqui, eu lembrei de Êxodo 12, 13, quando Deus diz assim, olha, o anjo da morte vai passar, então vocês têm que aspergir o sangue nos umbrais da porta. Era o hisopo que eles usavam para aspergir o sangue. Porque isso tem a ver com o rito de purificação. E ele diz, Senhor, me purifica. Purifica-me dos meus pecados. Tira de mim essa imundícia, tira de mim essa sujeira, tira de mim esses desejos pecaminosos, tira da minha mente, do meu coração. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Limpa-me, lava-me, esfrega-me. Como quando você pega uma panela suja e você esfrega com bombril. As mulheres mais antigas falam assim, vou arear uma panela, né? E agora tem produtos que ajudam muito, mas antigamente era na esponjinha de aço e ficava. E eu lembro da minha mãe fazendo isso, esfregava. E quando colocava debaixo da água, da torneira, a panela ficava brilhando novamente. Os pecados deixam marcas em nós, sujeira, imundícia, escória. E Davi está dizendo, Senhor, eu não posso conviver com isso. Eu não posso achar que isso é normal. Eu não posso aceitar que eu tenho vida com o Senhor se eu pratiquei um adultério e matei um homem. E não confessei o meu pecado, eu não posso. E quando ele é exposto, ele diz, Senhor, então me purifica, tira de mim toda essa imundícia, toda essa sujeira, e mais branco do que a neve serei.
coisa linda, irmãos. Nós cantamos um hino no culto de ceia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. E Davi está fazendo exatamente a mesma coisa. Mais branco do que a neve serei. Ele está assumindo sua culpa, assumindo sua imundícia diante de Deus. Verso 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Olha, Davi está dizendo assim, é como se o pecado não confessado fosse como os meus ossos estivessem quebrados, esmagados. Você já sentiu aquela dor do estado gripal mais avançado, que você fica, as pessoas falam assim, nossa, eu estou moído. Dor nas juntas, uma dor muscular, dor nos ossos, e que você tem que ficar deitado, toma analgésico para ver se passa aquela dor. Davi é como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu me sinto esmagado. O tempo todo, por causa do meu pecado, eu sinto uma dor terrível dentro de mim. E o Senhor me esmagou, o Senhor esmagou os meus ossos. Eu estou sentindo dessa maneira. Só que ele diz assim, se o Senhor me fizer ouvir novo júbilo e alegria, esses ossos que o Senhor esmagou, eles exaltarão ao Senhor. Irmãos, tem a ver com o Salmo 100. Porque o Salmo 100, que eu li aqui no início do culto, ele diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor. E essa expressão de Davi, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, era a palavra do sacerdote depois do ato de purificação. O sacerdote fazia o ritual de purificação, depois ele se apresentava diante do arraial, diante do povo, diante da assembleia, dizendo, Deus perdoou o pecado de vocês, e aquilo era uma grande alegria. Por isso que o sacerdote Esdras, no tempo de Neemias, quando o povo começou a chorar, ele falou, não chorem, o Senhor nos perdoou. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E o povo então começou a sorrir e a festejar e a se alegrar por causa do perdão de Deus. Davi está dizendo, se o Senhor declarar o meu perdão, esses ossos que o Senhor esmagou, e essa tristeza, esse desânimo, essa dor na minha alma, vai ser transformado em júbilo, em alegria, e os ossos que esmagaste te exultarão. Então, Senhor, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. No verso 9, ele diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha como Davi tem de maneira vívida na sua mente o culto lá no tabernáculo. Aonde Deus se escondia, ou aonde a presença de Deus era escondida? Na Arca da Aliança. A tampa, conhecida como propiciatório, é que escondia a Shekinah de Deus, ela não poderia ser aberta. A glória de Deus estava lá. E em cima da tampa haviam querubins com as asas voltadas, um para o outro, escondendo o seu próprio rosto. Vejam a santidade de Deus. Davi está dizendo, Deus, esconde o seu rosto dos meus pecados. Ele está dizendo, Senhor, aplaque a sua ira, acalme a sua ira. Por quê? Porque o sacerdote, ele tomava o sangue do animal e ele aspergia ou salpicava, é como um rito de baptizar. Ele chegava na tampa da arca e ele jogava o sangue do animal. Aquilo chamava-se propiciação dos pecados. Ele estava acalmando a ira de Deus. Deus estava irado por causa do pecado do povo. Ele toma o sangue de um animal puro, inocente, e com o sangue ele acalmava, não perdoava definitivamente. Cristo é o sacrifício definitivo. Mas o sangue representava ali o perdão dos pecados. E ele aspergia. E aquilo acalmava a ira de Deus. Você já viu uma pessoa irada? Quando chega alguém e tenta acalmar essa pessoa, diz assim, opa, calma. Respira. É como se Davi estivesse dizendo assim, Deus, esconde o rosto, acalma-te diante dos meus pecados. Faça uma propiciação. A tampa representava isso, ela não poderia ser tirada. Lembra quando os filisteus acharam que poderiam remover a arca, a tampa da arca? Quantos e quantos não morreram? Porque foi tirada a tampa. Você já viu uma panela de pressão? Ou uma panela com água fervendo?
Ou quando você vai fazer alguma coisa, a pessoa diz assim, ó, coloca a tampa para você não se queimar. A tampa abafa a pressão. Davi está usando mais ou menos essa figura, Deus, assim como na arca, a tampa representava esse propiciatório, o Senhor acalmando a sua ira. Esconde, Senhor, o rosto dos meus pecados e apaga, acalma, propicia, aplaca todas as minhas iniquidades. Não confronte os meus pecados com a sua Shekinah, com a sua glória. Não faça isso, Senhor, esconda de mim o teu rosto. Aí do verso 10 ao verso 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renove dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi reconheceu que ele é pecador, que ele é corrupto por natureza. Sendo assim, o que é que vai garantir que Davi não cometa de novo os mesmos pecados? Se nós acabamos de entender aqui que nós somos pecadores, que é uma tendência no nosso coração de viver na prática pecaminosa, o que é que vai nos garantir que a gente não vai viver do mesmo jeito? Não vai fazer as mesmas coisas outra vez e outra vez e outra vez? Davi explica. Tem um jeito, existe uma forma, existe uma maneira. E ele vai nos ensinar. E ele diz, não viverá no pecado aquele que tem a alegria da salvação. Estar alegre por ter sido salvo, e eu volto no Salmo 100, servir, e servir ali é culto a Deus, servir ao Senhor com alegria. Quem tem a alegria da salvação não vive na prática do pecado. Estar satisfeito com a redenção. Não entristecer o Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Tem que haver alegria da salvação em nós. O pecado entristece o Espírito Santo. A vida de santidade nos faz regozijar, alegrar-se diante de Deus. De vez em quando, aqui no bairro, aparece uma equipe de homens, eles são presidiários e eles prestam serviço público, eu acho que para redução de pena. E eu estava observando esses dias eles trabalhando aqui na Carlos Lacerda, arrumando o canteiro. E eles estavam conversando, dando risada, contando piada, e eu percebi uma coisa. Sair da penitenciária para prestar um serviço público não é só uma questão social, é uma questão de sentir novamente a alegria da liberdade. Só valoriza a liberdade quem sabe o quanto é bom ser livre. Quem se acostuma com a prisão não busca mais a liberdade. Veja, por exemplo, em países ditatoriais, países comunistas, onde as pessoas não têm liberdade. Pessoas que nunca usufruíram o valor da liberdade, de ir e vir, de falar o que pensa, de dar as suas opiniões, essas pessoas não se sentem presas ou subalternas de um governo ditador, porque elas não sabem o valor da liberdade. Mas quando você entende, quando você vivencia, quando você se sente alegre com a liberdade, você não aceita mais qualquer tipo de prisão. As pessoas que não cometem crimes não fazem porque têm medo de ir preso. Porque as pessoas não conseguem imaginar a vida delas, eu não consigo imaginar a minha vida sem liberdade. Preso, confinado dentro de uma cela com outras pessoas, anos e anos. Ninguém gosta disso. Nós sofremos com isolamento porque nós não gostamos. Nós não gostamos de usar máscara. Nós não gostamos de falar, espera, não pode entrar agora no comércio porque tem muita gente lá dentro. Nós não gostamos de dizer assim, ó, volta para a sua casa porque já está... Porque o dia que a gente aceitar isso como normal, não estou dizendo que a gente não tenha que tomar cuidados agora. Mas o dia que a gente entender que mesmo não tendo o vírus a gente pode viver assim, é porque a gente já entregou a nossa liberdade. A gente não pode. Ir e vir é um direito. Dar as nossas opiniões, manifestar aquilo que a gente entende. Veja, o que Davi está dizendo é que uma vez que eu entendo a alegria da salvação, não há razões mais para eu viver preso no pecado.
Então, se eu já sinto essas bênçãos, a alegria vindoura de eternidade, de liberdade plena em Cristo, eu não aceito mais a vida no pecado. Então, o único jeito de alguém abandonar as práticas pecaminosas é que essa pessoa tenha a alegria da salvação. Por que muitas pessoas não têm motivação para cultuar, para orar, para ter uma vida correta diante de Deus, para perseverar na fé? Porque são pessoas que perderam a alegria da salvação. Tem alegria no entretenimento, tem alegria nos recursos financeiros, nas festas, na companhia dos amigos, tem alegria no tempo perdido com coisas banais, tem alegria na diversão, mas não tem alegria na salvação. Porque o dia em que nós entendermos o que é de fato a salvação, o que Cristo fez na cruz e o que isso representa para nós, e nós sentirmos a alegria plena por termos sido libertos da condenação ao inferno, aí, meus irmãos, a gente não vive mais da mesma maneira. Por quê? Porque nós queremos sempre sentir essa alegria. É essa alegria que nos motiva a permanecermos fervorosos. E Davi diz no verso 11, não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Qual a experiência vivencial de Davi? O que é que Davi viveu? O que é que Davi viu nos reinos? O que é que Davi percebeu sobre a ação de Deus ao levantar e derrubar reis? Quem foi seu antecessor? Saul. E o que aconteceu com Saul? A mesma coisa que Davi. Foi escolhido por Deus, Samuel foi lá, o fez capitão, líder em Israel, ungiu como rei e disse, olha, é Deus quem está te levantando. Quando Saul resistiu à palavra de Deus, 1 Samuel 16,14 diz, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Davi agora tem um parâmetro. E ele diz, Senhor, eu não quero ser como Saul. Saul foi um coração arrogante. Por isso que Davi é conhecido como o segundo coração de Deus. Saul insistiu no erro, no pecado. Davi confessou e se arrependeu. Ambos pecadores. Ambos erraram. Ambos fizeram, em um determinado momento, um bom governo e depois um mau governo. Mas a diferença é que Saul insistiu na desobediência. E o Espírito de Deus foi retirado de Saul. O Espírito aqui tem a ver com a unção como rei, não necessariamente como salvação. E Davi agora está preocupado com a liderança sobre Israel. Ele diz, Senhor, não retires de mim a unção de rei, não retires de mim a confirmação, o poder do Espírito, não retires de mim o teu Espírito e não me expulses da tua presença. Ele sabia do grande risco que ele estava correndo. Irmão, se Deus não tivesse denunciado Davi, Davi talvez não tivesse se arrependido dos seus pecados. Está vendo a importância da palavra? Às vezes a palavra incomoda, às vezes a pregação mexe com a gente, mas se Deus não denunciar o nosso pecado, a gente aceita e continua vivendo errado. É por isso que igrejas onde não há pregação fiel da palavra, as pessoas vão, dão risada, se divertem, contribuem, participam, a igreja enche, mas tem muitas pessoas ainda vivendo com práticas reprováveis, achando que são salvas, porque são membros de uma igreja. Nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos misturar. Terceira e última lição de Davi, o compromisso de Davi, verso 13 em diante. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ele sabia da importância que ele tinha como rei em Israel. Ele sabia que o povo ouvia suas orientações. E ele disse, Senhor, se eu for então um bom exemplo, se o Senhor me denunciou, se o Senhor me delatou, então eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero a propiciação dos meus pecados, para que então eu possa ensinar os teus caminhos também aos meus irmãos pecadores. Também à nação que peca contra ti, para que a nação se volte para o Senhor. Vejam, é tão importante a decisão de um rei, que segundo Samuel capítulo 11, versículo 21, quando
Joabe está dando as instruções para abandonarem Urias no batalhão de frente para ele ser morto, porque ele recebeu uma carta pelas mãos do pobre coitado Urias, que fiel ao seu rei levou sem ler a carta. Imagine isso, a condenação dele mesmo, selada lá pelo rei, entregou para o capitão do exército e diz assim: olha, avança com o batalhão. Quando o exército inimigo vier, se estiverem próximos da muralha, vocês recuem rapidamente, deixem alguns lá na frente, inclusive entre eles Urias, para que seja morto. Uma coisa absurda. Davi sabe do que ele fez. Colocou um homem numa situação difícil. E aí o capítulo 21 diz que quando Joabe envia o mensageiro para dizer para Davi que ele fez aquela estratégia ruim de guerra, o mensageiro já sabia que o rei ia perguntar assim: mas vocês não sabiam que não pode avançar tanto? Vocês não sabiam que não poderia deixar os soldados descuidados ali na frente? Por que morreu tanta gente? Não morreu só Urias, não. Muitas pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Sabe o que Joabe falou? Falou: se o rei te perguntar, só diga uma coisa: Urias, o hitita, morreu. É como se ele estivesse dizendo assim, é uma frase secreta, a gente sabe o que a gente combinou. Se o rei perguntasse: nossa, mas morreu tudo isso? Só olhe para ele e diga assim: Urias morreu. E o rei já vai saber o que significa. Aí no versículo 25, olha a resposta de Davi a Joabe. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem matar. Olha como ele foi cínico. Ele mandou abandonar os soldados no batalhão de frente. E depois ele conforta o coração de alguém mancomunado com ele, dizendo assim: fica tranquilo. A espada é uma guerra. E a espada não escolhe, mato esse, não mato aquele. Morreu, morreu. Olha a frieza do coração de Davi. E ele diz assim: agora reforça o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Vejam, irmãos, um abismo chama o outro. Lembra de Saul? Saul começou a desprezar a vontade de Deus através de Samuel, a visão manifesta, ficou com ciúme de Jonatas, o seu próprio filho, depois estava ameaçando matar Jonatas, matou sacerdote, consultou necromante, insistiu com práticas que Deus reprovava, até que o espírito saiu dele, um espírito maligno começou a atormentá-lo, ele perdeu para os filisteus, vendo-se numa situação já com a liderança combalida, pediu para o seu guardião de armas, o seu auxiliar, matá-lo. Ele não matou, ele teve que se suicidar. Teve seu corpo lá exposto como um troféu, sua cabeça. Davi está seguindo o mesmo caminho, matando gente, desprezando o poder da guerra, porque a guerra é uma carnificina sem tamanho. Imagine as pessoas que morreram, suas famílias, as crianças, as esposas que aguardavam os seus esposos voltarem da batalha, que morreram por um capricho do rei, porque queria matar o marido de Batseba para ficar com a mulher, achando que Deus estava apoiando aquele esquema. Tudo intencional. E ele diz: encoraja Joabe, continua na batalha. E Davi diz assim: então, Senhor, perdoa as minhas transgressões, para que eu possa ensinar o caminho justo, para que o povo se volte para ti, porque o povo não é bobo. Se o líder começa a fazer esse tipo de coisa, o povo percebe e começa a agir de maneira semelhante. Foi o que aconteceu na época de Eli. Os filhos dele dando mau exemplo, o povo também fazendo as coisas de qualquer maneira. Portanto, verso 14 e 15, ele diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue. Olha aí, os mortos na guerra, a culpa que está sobre Davi. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Ele está dizendo o seguinte: não só o rito do sacrifício, não é isso que vai agradar ao Senhor, mas a minha boca anunciar o teu louvor é uma adoração verdadeira. Eu preciso não só oferecer o sacrifício, mas eu preciso viver a adoração verdadeira. Não é só a liturgia, não é só o rito, não é só ir na igreja, não é só cantar, só ouvir a pregação. É ser crente de verdade, é viver mesmo de verdade, é ter experiência, é amar o Senhor.
é sentir o perdão dos meus pecados, é abandonar a minha vida errada. É isso que Davi está dizendo. Ele sabe que essa declaração de Natan aqui traz uma sensação de juízo. O pecado não confessado traz o juízo o tempo todo. Você toma a ceia e o pecado está dizendo, você não deveria fazer isso. Confessa o seu pecado, se arrepende do seu pecado. E você volta e pratica a mesma coisa. E o Espírito Santo diz, você não poderia ter feito isso. Abandona esse pecado, confessa esse pecado, corrija teus caminhos, para com isso. E a gente fica, eu sou fraco. Eu gosto disso. Não, da próxima vez. Talvez agora. Não, Deus sabe que eu vou. Mentira! Deus sabe que a gente não vai abandonar. E se a gente não tomar uma decisão agora, a gente morre e vai para o inferno. Porque a gente não abandona. É mentira nossa. É a nossa mente usurpando a razão, dizendo, fica tranquilo, essa prostituição é comum, fica tranquilo, esse adultério ninguém sabe, fica tranquilo, continua fazendo isso, o importante é você estar na igreja. E aí a alma diz, mas eu não sinto Deus, eu não sinto doçura da presença de Deus, eu não sinto alegria da salvação. E o pecado diz, é assim mesmo, olha quanta gente que peca. Olha fulano, olha para ciclano, olha para o culto, olha para o pastor, olha para o líder. Irmãos, nós precisamos abandonar os nossos pecados. Davi está dizendo, não adianta o rito, se não houver vida, é perda de tempo. Por isso que ele diz, no verso 16 ao 17, não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos. Se fosse hoje, Davi está dizendo, o Senhor não está alegre porque eu vou na igreja domingo de manhã. Não é por causa disso. Senão eu iria, senão eu continuaria indo nos 2 cultos na semana. Eu vou em tudo, mas não é isso. Ele diz, os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Aí sim o Senhor não vai desprezar. É isso que agrada. Eu tenho que vir no culto, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que obedecer às ordenanças, tomar a ceia, descer as águas do batismo. Eu tenho que fazer tudo isso, mas eu tenho que confessar os meus pecados. Mas eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração. Esse aqui é o tendão de Aquiles do povo de Israel. O povo de Israel sabia o que devia fazer, mas não estava disposto a fazer. Veja o profeta Jeremias, lá no capítulo 7, ele faz uma denúncia que ecoa ao longo dos séculos e chega nos nossos ouvidos ainda hoje. Jeremias disse que o povo se reunia em volta da porta do templo e eles então se preparavam para o culto. Aí Jeremias chega naquele momento e proclama uma mensagem. Ele diz assim, corrijam suas condutas, corrijam as ações de vocês. Vocês dizem, templo do Senhor, mas os seus corações estão distantes de mim. Jeremias disse, olha, vocês ficam admirando o templo, falar nós somos o povo do templo, o povo da aliança, o povo eleito, o luzeiro das nações, a nós pertence a lei de Moisés, a nós pertence tanta coisa, mas o coração de vocês está distante de mim. E hoje, nós corremos o mesmo risco de dizer, nossa, a igreja é uma maravilha, eu gosto da igreja, eu vou no culto todo domingo, e talvez essa mensagem ainda ecoe aos nossos ouvidos. Mas e o nosso coração? Será que ele não está distante de Deus? O que é que Deus quer? Deus quer sacrifício. Deus se contenta com os nossos ritos. Eu não estou dizendo que nós não temos que fazê-los corretamente. Nós temos que fazer. Nós temos que nos reunir como povo, temos que cantar, temos que orar. Isso aqui são ritos. Todo domingo é do mesmo jeito. Mas não só o rito. O coração verdadeiro, o coração contrito, a este Deus não desprezará. E aí o seu último clamor, verso 18 e 19. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, ou seja, proteja a sua cidade, o lugar da adoração. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O culto verdadeiro não é aquele feito do jeito que a gente acha que tem que ser feito. O culto verdadeiro é aquele que é feito do jeito que Deus manda se fazer. Ele sabe disso. Isso aí, Davi não tem dúvidas. Agora, uma coisa importante, irmãos, que nós precisamos extrair daqui. Deus perdoou Davi.
A prova, Salmo 51. Deus nos perdoa dos nossos pecados. A prova, nós estamos aqui ouvindo o Salmo 51. Chamado de Deus ao arrependimento para que tenhamos um coração segundo a sua vontade. Não um coração irrepreensível, não uma vida perfeita, não uma vida que as pessoas olhem e digam assim, nossa, não há nada de errado. Não se preocupe com isso, mas seja sincero diante de Deus. Confesse a Deus. Senhor, eu tenho fraquezas. Às vezes a sua fraqueza não é a fraqueza do seu irmão. Às vezes um irmão tem uma fraqueza numa determinada área que eu não tenho, mas eu tenho fraquezas que fulano não tem. Então, não é uma questão de ser melhor do que o outro. Não é uma questão de se destacar, mas é uma questão de reconhecer as suas próprias fraquezas. Olhar para dentro de si mesmo, de ter introspecção, de colocar um pouquinho a mão na nossa consciência e pensar na nossa vida e dizer assim, espera lá, como tem sido a minha vida, como eu estou caminhando, o quanto e até que ponto eu estou disposto a servir a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que Deus vai purificar a sua igreja. Os mais antigos dizem assim, Deus vai chacoalhar a árvore. Os frutos que não são bons frutos, eles vão cair. Deus conhece os seus. Por isso, eu quero concluir dizendo, o sacrifício pelo qual Davi clamou, nenhum sacerdote poderia oferecer na sua época. Você percebeu isso? Davi falou de um tipo de sacrifício que nenhum sacerdote conseguiria fazer. Por isso que ele falou assim, sacrificar um animal sobre o altar, se isso só fosse suficiente, eu os daria. Por que eu os daria? Porque ele tinha muitos animais. Ele tinha muitas ovelhas, ele era rei, ele era rico. Oferecer alguma oferta ao Senhor não me é custoso. Isso aí para mim não tem problema. Vir à igreja, dar o meu dízimo, isso não é custoso. Planejar a minha vida, não, mas o coração sincero, a isso sim o Senhor jamais desprezará. Então, Davi está clamando e esperando o quê? E eu vou terminar com uma passagem que vai esclarecer essa oração de Davi. Hebreus, capítulo 9, se você não quiser acompanhar, você pode apenas ouvir. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11, o escritor aos Hebreus fala o seguinte, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, olha aí o que Davi disse, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não é como a redenção do propiciatório, momentânea, feita no Yom Kippur, feita todo ano, mas uma redenção eterna. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais, olha a superioridade, o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para vivermos servindo ao Deus vivo. Se o sangue de Cristo purificou a nossa mente agora é renovada. Então nós vivemos para Deus e não é possível que alguém que tenha a mente purificada vá viver na prática do pecado. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, da culpa, da lei, da nossa condenação, os chamados, a igreja, recebam a promessa da herança eterna. Meus irmãos, nessa manhã nós temos motivos de sobra para agradecermos a Deus, porque Ele efetuou em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. Graças a Deus que enviou o seu amado Filho para morrer em nosso lugar. Jesus aplacou a ira de Deus. Na cruz, Cristo apaziguou a ira de Deus. O inferno foi até a cruz.
Deus em sua ira. E Cristo suportou ao extremo da possibilidade humana, ao ponto de morrer fisicamente. Sua morte é um fato histórico. Sua morte é real. Ele morreu, ele verteu seu sangue. E ele suportou o máximo que uma mente humana e um corpo humano podem suportar, de angústia, pressão, sofrimento. Jesus sofreu ali na cruz tudo. Só que tem uma coisa, como nós cantamos aqui nessa manhã, o grito que foi dado na cruz, está consumado, é definitivo. Está consumado. O preço foi pago na cruz. Nós estamos debaixo dessa propiciação. Nós estamos debaixo da redenção. Cristo aplacou a ira de Deus. Deus não está mais com seu rosto irado voltado para nós, mas com sua expressão dócil, porque o rosto amoroso e bondoso do Pai é visto na face de Cristo. Nós enxergamos Deus em sua bondade e misericórdia através de Cristo. É por isso que tudo é para Ele que vivemos, é a Ele que servimos, Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Não há absolutamente nada que possa ocupar o lugar e a posição de Cristo em nossa vida. É central. Cristo Jesus, razão da nossa existência. Amém?